Olá, empreendedor e empreendedora, seja bem-vindo a mais um episódio do Inventando o Termo de Fomento. E nós vamos falar aqui da cláusula 13ª e 14ª. Vamos ver se eu consigo dar uma acelerada, porque de fato é um conteúdo bem robusto, bem intenso, né? E ficar fazendo vídeos de 20 minutos para falar de uma ou duas cláusulas fica cansativo. Mas é porque realmente eu preciso passar para vocês os detalhes, sabe, mais minuciosos possíveis dentro da execução do seu termo de fomento, tá? Então vamos lá. Cláusula 13ª, ela fala dos bens remanescentes. Então, os bens patrimoniais adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos repassados pela administração pública são de titularidade da OSC e ficarão afetados ao objeto da presente parceria durante o prazo de sua duração, sendo considerados bens remanescentes ao seu término, dispensada a celebração de instrumento específico para esta finalidade. Ou seja, você tem o bem até finalizar o projeto. E quando finalizar o projeto, você tem que devolver esse bem para a administração pública. Tá? Isso acontece muito, né, quando se diz respeito a patrimônio mesmo de tipo carro, sei lá, adquiriu para fazer um projeto de 2 anos, um veículo, alguma coisa assim, caixa de som, esse tipo de coisa. Agora, quando é insumo, e desse insumo você produziu alguma coisa, por exemplo, pintou quadros, coisas nesse sentido, de forma assim, é muito incomum eles cobrarem, né, esse tipo de bem. Sobre cláusula primeira, os bens patrimoniais de que trata o caput deverão ser gravados com cláusula de inalienabilidade enquanto vigia a parceria. Ou seja, você não pode alienar aquele bem a nada, né? Ele é um bem inalienável. Caramba, que palavra difícil. Sendo que, na hipótese da extinção da OSC, durante a vigência do presente instrumento, a propriedade de tais bens já será transferida à administração pública. A presente cláusula formaliza a promessa de transferência da propriedade de que trata o parágrafo 5º, né, do artigo 35 da Lei do Marco Regulatório. Quando a extinção da parceria, os bens remanescentes permanecerão na propriedade da OSC, né, na medida em que os bens serão úteis à continuidade e execução das ações de interesse social pela organização. Ou seja, ele é seu. Ele é da administração pública, mas a titularidade, né, a utilização neste termo de fomento, ela determina que pode ser feita pela instituição. Ou seja, ele é remanescente para a administração pública, só que ele fica sob sua titularidade. Isso é um ponto específico desse termo de fomento. Não é regra, tanto que ele não cita um artigo, uma estrofe do marco ou do decreto 8726 de 2016, dizendo respeito a esse trecho, tá? Geralmente, quando é algo do caput da legislação, ele vai e cita. Caso a prestação de contas final seja rejeitada, a titularidade dos bens remanescentes permanecerá com a OSC, observados os seguintes procedimentos. Não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a motivação da rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou aquisição. Ou o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no cálculo de dano erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver relacionada ao seu uso ou aquisição. Então é muito simples, você vai adquirir um bem, um imóvel, um móvel, um bem geral, um bem diverso, e aí você teve recusa na sua prestação de contas e ele vai avaliar se está diretamente relacionado à aquisição desse bem ou não. Às vezes relacionado a desvio de recurso público ou não cumprimento do objeto, e aí você está com bem, né? O interessante é que você não é seu, tá? Gente, bota esse negócio de você. Está dizendo aqui, né, que você é titular, você não é dono, não é seu, você não é proprietário, você é titular, é você que pode usar para os fins de interesse social que está prescrito no seu estatuto e tem que prestar conta da utilização desse bem todo ano. Na hipótese da dissolução da OSC durante a vigência da parceria, o valor pelo qual os bens remanescentes foram adquiridos deverá ser computado no cálculo do valor a ser ressarcido. A OSC poderá realizar a doação dos bens remanescentes a terceiros, inclusive beneficiários da política pública objeto da parceria, desde que demonstrada sua utilidade para a realização ou continuidade das ações de interesse social. Os bens remanescentes poderão ter a propriedade revertida para o órgão ou entidade pública federal, a critério da administração pública. Se o término da parceria ficar constatado que a OSC não terá condições de dar continuidade à execução das ações de interesse social e a transferência da propriedade for necessária para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta
do objeto da administração pública federal. O que isso quer dizer? Quando você executa um projeto que o projeto é exclusivamente a aquisição do bem, a titularidade ela é fato que ela é sua, você precisa mostrar e comprovar que você tem como manter aquela execução de atividades que aquele bem foi proposto na sua aquisição. Quando o projeto ele for, na verdade, um custeio e você for executar uma atividade que prevê também a aquisição de um bem para subsidiar aquela atividade, você tem um período de tempo de execução que aquele bem deve ser administrado para aquele fim. Ao final, independente dos dois casos, você precisa mostrar que você tem autonomia para continuar exercendo os seus interesses, os seus objetivos sociais previstos no seu estatuto que sejam de interesse da sociedade civil e que aquele bem ele vai ser útil. Tá? Então isso vai no plano de trabalho. Dado esse ponto, vamos falar da 14ª cláusula da propriedade intelectual. Caso atividades realizadas pela OSC com recursos públicos provenientes do termo de fomento deem origem a bens possíveis de proteção pelo direito da propriedade intelectual, a exemplo de invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, obras intelectuais, cultivares, direitos autorais, programas de computador e outros tipos de criação, a OSC terá a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração dos respectivos bens imateriais, os quais ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade durante a vigência da parceria. Ou seja, durante a vigência da parceria eu posso prever faturamento com bens próprios produzidos na parceria. Então o meu projeto ele diz respeito à confecção de revistas artísticas para distribuição e venda também para a sociedade. Pode fazer isso? Pode, desde que você preveja como você vai utilizar aqueles recursos provenientes e resultados resultantes daquele bem que você confeccionou. Ao mesmo se reflete, vou fazer um filme. Então vou fazer um filme, peguei um recurso público, vou fazer um filme. Então durante a execução daquele objeto do filme, tudo que vier de faturamento, de receita por conta daquele bem imaterial, você tem também um direito de uso, claro que prevendo no seu plano de trabalho essas hipóteses, que a administração pública você também vai prestar conta disso para a administração pública. Então isso tudo durante a vigência. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pós-execução, sobre o fim da vigência e como se dá depois. Durante a vigência da parceria, os ganhos econômicos auferidos pela OSC na exploração ou licença do uso dos bens passíveis da propriedade intelectual gerados com os recursos públicos provenientes do termo de fomento deverão ser aplicados no objeto do presente instrumento sem prejuízo do disposto da subcláusula seguinte. A subcláusula seguinte é a participação dos ganhos econômicos fica assegurada nos termos da legislação específica ao inventor, criador ou autor. Então o que acontece? É complicado a gente falar desses pontos aqui porque fica muito abstrato, fica muito subjetivo tudo que isso não compete com o comum de execução da boa parte das entidades, principalmente aquelas que me recorrem. Então o que acontece? Nesse ponto a gente tem que prever sempre, no caso de uma produção intelectual, todos os mecanismos compatíveis com a distribuição de receita proveniente dele, ou então isentar qualquer tipo de receita. Claro que você pode utilizar instrumentos alternativos, como por exemplo, termo de doação, então, o autor, o criador, o inventor daquele bem doa o bem para a entidade, mesmo durante a vigência do processo, do termo de fomento, né? Então tem vários tipos de instrumentos que você pode ir fechando essas subcláusulas, fechando esses pressupostos do termo de fomento, para que você tenha propriedade intelectual e para que você também não tenha nenhuma responsabilidade com os proventos que porventura existirem a partir desse bem. Até porque você pode faturar quanto organização sociedade civil e, sobretudo, organização não governamental e entidade privada sem fins lucrativos. Contudo, tudo aquilo que você está fazendo durante e em prol de um objeto, durante a utilização de um recurso público, e no fim, no percurso desse recurso público, você precisa prestar contas, você precisa conversar, dialogar com a administração pública. Não quer dizer também que tudo que você fizer vai estar errado, ou tudo que você fizer tem que ser destinado para a administração pública, nem sempre. Mas é importante que você tenha essa ciência de que tudo que você produz dentro do seu projeto não é seu. Você vê inúmeras vezes titularidade para cá, parece até que tá me chamando, né? Mas na realidade, o que eles querem dizer é que você pode usar. Quando da extinção da parceria, os bens remanescentes passíveis de proteção pelo direito da propriedade intelectual permanecerão na titularidade da OSC, mais uma vez, titularidade. Quando forem úteis à continuidade da execução das ações de interesse social pela organização, observado o disposto da subcláusula seguinte.
Quando da extinção da parceria, os bens remanescentes passíveis de proteção pelo direito à propriedade intelectual poderão ter sua propriedade revertida para o órgão ou entidade pública federal, a critério da administração pública, quando a OSC não tiver condições de dar continuidade à execução das ações de interesse social e a transferência da propriedade for necessária para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração da nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela administração pública federal. Quando você prevê a criação de qualquer coisa ou a aquisição de qualquer coisa no seu projeto, você está atrelando a existência daquele bem junto à existência da entidade, junto à administração pública competente. O resto da existência, da vida da entidade, ela vai ter que prestar conta daquele bem. Ela vai ter que garantir que aquele bem ele vai ser utilizado para um interesse social que seja aquele previsto no plano de trabalho e seja aquele previsto no estatuto da organização da sociedade civil. Então, você tem que ter isso em mente, pessoal. Não adianta, eu recebo muitas pessoas que só chegam aqui com a ideia e falam, vamos comprar um carro, vamos comprar uma van, vamos não sei o que, gente. Às vezes é muito melhor você alugar pelo nível de responsabilidade. Porque, querendo ou não, você vai tirar o recurso público para você comprar, adquirir alguma coisa, criar alguma coisa que às vezes você não vai ser dado devido fim. Mesmo que a administração pública resgate esse bem para utilização, muitas das vezes fica obsoleto, entende? Então, assim, infelizmente, às vezes é melhor, né? Inclusive até você pode prever no plano de trabalho, se aprovado, que você doar, né, aquele bem ao final do projeto, né, para uma entidade, né, terceira, uma terceira organização, alguma coisa nesse sentido, né, que faça mais bom uso do bem. Isso está inclusive previsto na cláusula acima, né? Subcláusula 5ª. A OSC declara, mediante a assinatura deste instrumento, que se responsabiliza integralmente por providenciar, independente de solicitação da administração pública, todas as alterações ou licenças necessárias para que o órgão ou entidade pública federal utilize, sem ônus, durante o prazo de produção de direitos incidentes, em território nacional e estrangeiro, em caráter não exclusivo, os bens submetidos a regime de propriedade intelectual que forem resultados da execução desta parceria da seguinte forma. Paia, né? Mas enfim. Quanto aos direitos de que trata a Lei 9.610, que eu não sei que lei é essa, depois podemos pesquisar. Na verdade, vamos fazer isso agora. Vou botar aqui pra gente ver que lei que é essa. Altera, atualize e consolida os direitos autorais. A lei dos direitos autorais, né? Por quaisquer modalidades de utilização existentes que venham a ser inventadas, inclusive a reprodução parcial integral, a edição, a adaptação, o arranjo musical, quaisquer outras transformações, a tradução para qualquer idioma, a inclusão em fonograma ou produção audiovisual, a distribuição, inclusive para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário. Sobre causa chata, né? Um item chato, né? A comunicação, isso tudo a gente está falando, está dizendo os direitos que a lei define, né? Então você está falando aqui que você vai, de qualquer forma, conseguir uma autorização para que a administração pública utilize o bem, e aqui está dizendo quais são os casos em que incide os direitos da propriedade intelectual. A inclusão em base de dados, armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero. Quanto aos direitos de que trata a lei, outra legislação, podemos ver depois. Aí tem várias leis, né? Várias leis aqui. Para exploração da patente da invenção ou de modelo de utilidade e de registro institucional. Cara, é o seguinte, a administração pública aqui, ela quer dizer que tudo que você faz, tudo que você providencia, tudo que você constrói a partir do uso da sua emenda parlamentar, seja ele um benefício social, seja ele uma coisa abstrata, uma coisa concreta, seja o que for, ela é de propriedade da administração pública. É dinheiro do governo, é coisa do governo. É isso. Você usa o dinheiro público para fazer um bem para a sociedade, construir algo para a sociedade, mas no final das contas só quem pode, no final de tudo mesmo, só quem vai poder utilizar aquilo, quem vai ter propriedade mesmo efetiva daquilo, é a administração pública. Cada um dos partidos tomará as precauções necessárias para salvaguardar o sigilo das informações consideradas confidenciais acerca da propriedade intelectual
podendo estabelecer em um instrumento específico as condições referentes à confidencialidade de dado ou informação cuja publicação ou revelação possa colocar em risco a aquisição, manutenção e exploração dos direitos à propriedade intelectual resultantes desta parceria. Bem, enjoativo, não vejo muita frequência no pessoal que resgata essas cláusulas, né? A administração pública que recorre a essas cláusulas para solicitar alguma coisa, não vejo isso com muita frequência. Pode acontecer, você está sujeito a isso no momento que assina o termo de fomento, e cabe a nós, né, montar a devida estratégia para que no final nosso plano de trabalho ele nos respalda também a este termo de fomento, porque tudo no final ele é condicionado ao que é aprovado, aos anexos desse termo de fomento e aos autos desse processo. Então, o termo de fomento ele é soberano para regir a execução, mas as providências, né, a execução em si, né, e os resultados, eles são derivados dos anexos, que é o plano de trabalho, enfim, toda a nossa estrutura para a execução do nosso projeto. Ficamos por aqui. Se você gostou, clique em gostei, já se inscreve no canal, ativa o sino, muito importante para você receber notificações dos vídeos futuros, do próximo episódio inclusive, e também as nossas redes sociais, siga, porque lá tem conteúdo exclusivo. Nosso WhatsApp está aberto para você tirar suas dúvidas e o que precisar. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Valeu!